Em muitos momentos da nossa vida, a gente só quer ser ouvido pela gente mesmo. Eu acho curioso como nos últimos dias, apesar de eu ter vários temas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que gostaria de trazer aqui para vocês, eu sinto de alguma forma que eu não consegui ancorar uma inspiração que me permitisse fazer um vídeo bacana sobre eles. Foi como um bloqueio criativo mesmo. E aqui nesse vídeo eu quero trazer ensinamentos que eu tirei dessa situação para te ajudar a ter uma relação mais leve com o trabalho e com a sua criatividade também. Talvez alguns insights que eu traga aqui para você possam virar algumas chavinhas aí dentro, fazer a diferença para você também. Para contextualizar, eu preciso dizer para você que os últimos dias foram, mais uma vez, intensos emocionalmente falando. Foram dias de muita expansão de consciência, de muito autoconhecimento, e quando isso acontece, nem sempre é fácil de a gente digerir o que tá acontecendo fora e nem o que tá acontecendo dentro, sabe? E aí, como o meu trabalho é essencialmente criativo, intuitivo, muito baseado em autenticidade, em verdade, essa construção acaba ficando bem complicada nesses momentos, acaba sendo mais desafiador criar com clareza nesses momentos. E aí eu quero trazer para você o primeiro insight, né, que me veio uma expressão assim: a nossa alma clama por expressão. Me veio justamente essa frase que eu achei super impactante, eu achei que ela faz muito sentido de acordo com o que eu vou te falar agora. Quando eu comecei a escrever o meu livro no ano passado, em vários momentos eu enfrentava bloqueios criativos e eu não conseguia sair dessa situação, sabe? E aí, em um determinado momento, me veio uma intuição: escreve sobre o que você está sentindo, né? E aí eu pegava uma folha de papel no Word mesmo, né, no computador, e eu escrevia exatamente o que eu estava sentindo naquele momento, mesmo que fosse uma coisa muito feia de falar, mesmo qualquer coisa, eu saía xingando, eu falava alguma coisa que era muito difícil de colocar para fora, e eu colocava exatamente o que eu estava sentindo no papel. Naquela época, eu até procurei para saber se existia alguma ferramenta que tinha esse nome ou, enfim, alguma coisa nesse sentido, e eu nomeei, e eu nem sei se isso já existe ou não, eu até procurei, até hoje não encontrei, mas eu nomeei de side writing, que é como se fosse uma escrita paralela. Então, ao invés de eu começar já escrevendo o livro, começar a rever e voltar a falar sobre o que eu estava falando no livro, eu voltava para essa folha, começava o meu dia de escrita nessa folha e eu colocava ali tudo que eu estava sentindo naquele momento, tudo que estava aqui dentro. E a partir do momento em que eu colocava tudo que eu estava sentindo no papel, eu me conectava com os meus sentimentos, eu me conectava com o meu lado artístico e eu me conectava com a minha intuição. Porque olha que interessante, a nossa intuição, ela tem muito a ver com o nosso sentir. Então, se eu tava entrando em conexão e trazendo clareza porque eu tava sentindo naquele momento, obviamente eu tava trazendo clareza pra minha intuição. De uma maneira muito paralela, digamos assim, nesses últimos dias que eu senti esse bloqueio criativo, como eu tava querendo criar o vídeo dessa semana, eu, na verdade, não senti muito de fazer o side writing, poderia até ter feito, mas eu senti muito de... Teve um dia que eu cheguei pro meu marido e eu falei assim: amor, eu não tô conseguindo chegar no tema desse vídeo, eu não tô conseguindo me aproximar disso, eu não tô conseguindo ter esses insights, ter essa clareza, ter essa inspiração. Então eu vou dar uma volta no parque. E aí eu fui dar uma volta no parque, andei por lá e eu fui muito assim, querendo buscar alguma fonte de inspiração. Porque a natureza, pra mim, ela é uma fonte de inspiração muito grande. Eu aprendo muito quando eu tô na natureza em si. E aí eu comecei a andar, olhar, observar a terra, observar tudo ao meu redor, os patinhos. Eu comecei a observar, sabe, a água, os elementos, o céu. Eu fiquei olhando pro céu e comecei a fazer toda essa conexão com a natureza que me auxilia muito a aterrar, a colocar no mundo as minhas ideias e tudo mais. E aí me veio uma ideia de gravar um vídeo sobre os ciclos da vida, né? Os ciclos da natureza, seja porque a gente tá entrando no inverno nesse momento. Então eu já te explico também um pouco mais sobre esse vídeo, o que ele tem a ver com o vídeo de hoje. Mas em tese eu comecei a falar sobre o que eu estava sentindo naquele momento diante de observação da natureza. E ali, quando eu fiz essa filmagem, quando eu gravei esse vídeo, eu vim aqui, editei, eu achei que ele ficou bom até, mas eu editei e eu falei: nossa, esse vídeo, ele tá parecendo um side writing, um side speaking, sabe? Uma fala paralela, digamos assim. Parecia que ali eu tava falando muito do que eu tava sentindo naquele momento, mas não necessariamente
aquilo era um vídeo que eu gostaria de postar, entende? Era como se fosse uma coisa pra mim. Quando eu falo sobre a gente escrever paralelamente, sobre a gente falar paralelamente, sobre a gente expressar aquilo que a gente está sentindo naquele momento, eu falo sobre a gente desobstruir o canal, para a gente reorganizar o que está confuso dentro da gente, seja no nosso coração, seja na nossa mente, é pra gente realmente deixar mais claro tudo isso, porque quando a gente só tá sentindo a emoção, muitas vezes a gente tá na confusão do que a gente tá sentindo naquele momento, fica muito difícil a gente ter clareza sobre o que cada coisa significa. E na hora da escrita, às vezes você se surpreende com aquilo que você tava sentindo. Então, side writing, side speaking, tudo isso que eu acabei de falar pra você, pra mim, acabou virando aquilo que a gente fala só pra se entender. Aquilo que a gente fala só para se escutar. E aí, qual era a mensagem que eu tinha trazido no vídeo e que faz sentido trazer aqui para você também, porque ela tem tudo a ver com esse vídeo em si mesmo, né? Ela é a construção desse vídeo. Quando eu tava gravando, né, naquele momento, eu tava sentindo a transição pro inverno. Né? Eu tava naquele momento me lembrando de muito sobre o que eu aprendi sobre as estações e também as nossas estações interiores, né? O quanto as estações do ano, elas influenciam na nossa vida. No inverno, geralmente, a gente fica mais introspectivo. O inverno, ele traz mais essa energia de introspecção, de integração, de recolhimento, que é diferente da energia do verão, que ela é mais expansiva, ela é mais alegre, ela é mais... Enfim, parece que ela é mais agitada. E por mais que no Brasil, em muitos lugares, isso não seja tão marcado, como por exemplo na minha própria região, não é tão marcado você pensar, ah, isso é inverno, isso é verão, isso é primavera. Às vezes faz 30 graus no inverno. Pra gente não é tão marcado como outras regiões, como o hemisfério norte, ou pelo menos o sul, mais ao sul, né, do país ou do próprio globo. Mas essa minha caminhada no parque me lembrou muito sobre como a nossa vida é feita de ciclos, como o nosso trabalho é feito de ciclos e como a nossa criatividade, a nossa energia criativa também é feita de ciclos. Então, para quem trabalha com criatividade, em muitos momentos a gente tá mais expansivo, tá querendo falar mais, tá querendo escrever mais, tá numa primavera criativa, digamos assim. Em alguns momentos a gente se sente mais introspectivo, mais no bastidor, uma coisa mais de eu tô observando, eu tô querendo entender, eu tô estudando, eu tô me preparando. E todo esse processo, tanto da preparação, do estudo, da observação, quanto de você aparecer, você fazer alguma coisa para fora, você servir para o outro, tudo isso é importante, tudo isso faz parte do nosso trabalho em si mesmo, da nossa vida em si mesmo. Acontece que a gente vive num mundo hoje em que a gente aprendeu que a nossa produtividade ela tem que ser linear, ela tem que caber nos horários das agendas, bem modelo industrial, bem divisão industrial do trabalho mesmo. Só que eu não acredito que essa lógica funcione dessa forma e não para todo mundo. Fica até o final do vídeo para você entender o meu raciocínio, para você seguir essa linha comigo. Primeiro que para pessoas que são muito sensíveis, para pessoas que são muito profundas, para pessoas que são criativas, que trabalham muitas vezes com artes ou coisas muito mais sutis, muito mais ligadas à intuição mesmo, a essa expressão criativa, é um desafio muitas vezes ter essa produtividade mais linear. Não tô dizendo que é impossível, tô dizendo que é um desafio imenso. E segundo, agora falando de um modo geral, no nosso mundo como um todo e não só em pessoas que trabalham com arte e aquilo que eu acabei de falar. Hoje, a gente vive uma grande transição no mundo do trabalho em si mesmo. Uma grande transição que muita gente fala, mas não sei se tanta gente integra assim. E essa transição ela tem muitas nuances, ela tem muitos aspectos importantes que influenciam. Eu não vou falar de todos eles, mas eu vou falar de um que é muito essencial para isso que a gente está falando. A gente está saindo de uma era industrial para uma era pós-industrial, para uma era tecnológica, para uma era em que a gente está a cada vez mais entregando serviços, tecnologia e conhecimento e informação. Então, na era industrial, o foco era muito mais no bem de consumo. Hoje é muito mais em serviços, tecnologia, conhecimento e informação. E por a gente estar mudando o modelo realmente de produção, o modelo através do qual o nosso trabalho funciona, isso também implica em dizer que a principal ferramenta do homem, do ser humano, nessa próxima era de trabalho, ela vai se basear muito mais
no cérebro, e que muitos especialistas acabam chamando de brain work, que é o trabalho que é realizado pelo cérebro. Então, se antigamente, lá atrás, o que movia de alguma forma a indústria era a força humana física, hoje, cada vez mais com a mecanização da produção e cada vez mais com o avanço da tecnologia, a principal ferramenta vai ser o cérebro. E o nosso cérebro, ele funciona 24 horas, 7 dias por semana. Não tem como você sair do trabalho e desligar o cérebro. Eu sei que muita gente desliga do trabalho quando sai do trabalho, e tá tudo bem. Mas quando o trabalho ele é muito criativo, ele é muito ligado a essa energia de nossa, eu tenho insights, eu tenho ideias, eu tenho proposições de melhoria. É muito difícil que todo mundo tenha essa facilidade de simplesmente desligar o cérebro quando faz o log-off no trabalho. Então a nossa produção, a nossa produtividade, ela tende a se formatar de uma maneira diferente. Um exemplo básico de como isso funciona é quando você sai do trabalho, às vezes você tá no banho e tem uma ideia. Você tá no banho, tem uma ideia, foi pra praia, tem uma ideia, foi conversar com uns amigos, de repente você entrou num assunto de trabalho e aí você, nossa, eu tive uma solução pra um problema que eu tava pensando hoje, caramba, deixa eu anotar aqui, No meio da noite, a gente tá dormindo, tem uma noite de insônia, começa a pensar no trabalho, começa a pensar em coisas. E pra quem é criativo e trabalha com criatividade, isso impacta também. Então, em vários momentos do meu dia, eu tô lavando louça, eu tenho ideias de vídeos. Ou eu tô dormindo, como eu falei, eu acordo no meio da noite, e daí eu tenho uma ideia, nossa senhora, meu Deus, um vídeo assim seria muito legal, vou lá e anoto a informação. E não só isso, não é só que durante o dia a gente pode ter lapsos de pensar no trabalho. Durante o dia, a gente tá, muitas vezes, fomentando essa ferramenta que é o cérebro para que ele funcione da melhor maneira possível no nosso trabalho. Então, seja através de novos conhecimentos, seja através de aprender alguma coisa nova, na vida mesmo, no dia a dia, com outras pessoas, lendo um livro, assistindo uma série, alguma coisa você conecta uma coisa com a outra. A criatividade ela é feita justamente dessas conexões, desse caos e dessa organização depois. O cérebro ele não vai funcionar em linha reta, ele flui, ele pulsa, ele atravessa fases. E se você quer construir um trabalho cada vez mais autêntico, cada vez mais cheio de verdade, cada vez mais cheio de você mesma naquilo que você está fazendo, além de o seu cérebro fluir com a vida e tudo mais, as suas emoções também impactam nisso, o que você passa na sua vida, a sua vida em si mesma muitas vezes passa a ser uma ferramenta de trabalho. Se a gente quer criar com alma na era da inteligência artificial, que é o que vai destacar a gente, a gente precisa acessar as nossas próprias tecnologias sutis. Agora um exemplo fresco para você entender por que eu falei disso tudo, pra você ver onde eu tô chegando, tá? Esse vídeo que eu tô gravando pra você, ele não veio de uma forma linear e completamente racional. Como eu falei pra você, eu não simplesmente peguei, escrevi um roteiro, eu vim aqui falar com você sobre isso, porque, nossa, me veio um insight só e é isso aí. Ele veio de uma construção gradual e híbrida, razão e emoção. Eu precisei começar me expressando através de outro vídeo, me ouvindo nesse vídeo que eu fiz, acolhendo a minha introspecção daquele momento para poder expandir a mensagem que eu trago aqui para você. E aí eu fui recebendo insights, inspirações em diversos momentos. Então depois que eu fiz o vídeo, quando eu fui editar, eu comecei a pensar e ter inspirações. Aí eu fui lá e fui adicionando essa camada, sem saber que eu ia gravar esse vídeo agora. É como se fosse uma investigação mesmo, sabe? Eu fui colhendo esses insights através dos dias, através das horas, para chegar no vídeo de hoje. A inspiração, ela veio à prestação. Há anos atrás, quando eu não respeitava esse meu ritmo, quando não tinha tanto esse equilíbrio maior entre feminino e masculino, quando não tinha acessado esse nível de autenticidade, de criatividade no meu trabalho, de mais profundidade nesses temas também, eu simplesmente me forçava a produzir e abafava o que eu estava sentindo. E eu chamava muitas vezes o que eu sentia de autossabotagem, o que em muitos momentos era só o meu corpo e a minha alma
pedindo escuta. Hoje em dia eu tenho aprendido cada vez mais a respeitar o meu ritmo, o meu flow, o meu fluxo. E isso tem sido engrandecedor em vários sentidos. Porque isso é produzir através de um lugar de muita autenticidade, muita entrega intuitiva. É acessar a minha sabedoria interior e levar ela em consideração em cada fase do processo de criação. E isso tá me trazendo os resultados mais lindos que eu já tive na vida no meu trabalho. Principalmente o sucesso aos meus próprios olhos, me sentindo 100% representada pela minha arte, pela minha manifestação no mundo. Alinhando o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. E isso me faz me sentir preenchida pelo meu trabalho, por mim mesma, de uma maneira que eu nunca imaginei que eu pudesse me sentir na minha vida. É uma profundidade que eu jamais acessei. E quando eu falo sobre cura da relação com o trabalho, é claro que é muito profundo esse tema e eu não vou entrar nele nesse vídeo, mas eu só quero contextualizar. Quando eu falo de cura da relação com o trabalho, 90% do tempo eu tô falando sobre refinar a nossa conexão com o nosso servir, com o nosso trabalho, trazendo esse trabalho de dentro para fora, né? Fazendo com que ele transborde, trazendo uma conexão visceral entre aquilo que a gente faz, entre aquilo que a gente proporciona através do nosso trabalho e quem a gente é de verdade. E isso é que traz um verdadeiro senso de propósito, de realização e de preenchimento e de felicidade no trabalho. Inclusive tem vídeos em que eu falo sobre isso, eu explico sobre esse tema, vai ficar muito mais fácil de você entender. Vou colocar aqui no card para você e na descrição desse vídeo aqui, sobre como você pode encontrar o seu propósito. Tem muito a ver com o que eu tô falando nesse vídeo. E aí pode ser que diante de tudo que você tá ouvindo nesse vídeo, passe pela sua cabeça e as nossas responsabilidades. Eu quero te lembrar que esse vídeo não é sobre falar pra você que a gente só deveria trabalhar, só deveria servir quando a gente tá inspirada, quando a gente quer. Na verdade, esse vídeo é muito mais sobre uma reflexão sobre constância e linearidade na produção, sobre expectativa que a gente tem sobre a nossa produtividade e sobre a realidade da criação dia após dia. Esse vídeo é sobre criar consciência sobre os nossos processos criativos, é sobre a gente aprender a ler o nosso próprio manual e depois jogar fora também, porque faz parte, né? Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente aprende sobre a gente mesmo, mais a gente entende que a gente vai mudando e que tá tudo bem hoje você saber como você funciona e amanhã não saber e aprender de novo com você mesma. É sobre entender como funciona a nossa criatividade, né? A fonte criativa que habita em nós, digamos assim. No outro vídeo, né, que eu gravei, me veio um insight muito interessante que eu quero também compartilhar para finalizar esse vídeo agora com você, que é sobre uma dança que existe durante o nosso processo criativo. Existe uma dança entre introspecção e expansão, entre palco e bastidor, entre preparação e ação. Então, o meu lembrete aqui para você é de que a vida não é feita só de palcos, expansão e resultados. Ela é a união de todas as fases do processo. E é justamente a valorização de todas as fases do processo que faz com que a gente se sinta realmente vivo e preenchido com o nosso servir e com a nossa ação no mundo. Aquilo que ninguém mais vê, muitas vezes, é o que de mais poderoso e valioso existe dentro da gente. Se esse vídeo fez algum sentido no seu coração, comenta aqui para eu saber, curte para que ele possa chegar a mais e mais pessoas, isso é muito importante para a expansão da mensagem, para a expansão do canal, e já se inscreve no canal para a gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima!